Olá, existe uma questão que todo mundo enfrenta em algum momento. O que nos move? É a expectativa dos outros, da sociedade? Ou será que é uma voz lá no fundo que pede algo diferente? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar fundo em como essa batalha interna não só define quem somos, mas é o verdadeiro motor por trás das grandes mudanças sociais. Vamos juntos desvendar essa tal luta por reconhecimento. E essa pergunta é o nosso ponto de partida. De um lado, a gente tem a conformidade, o que esperam de nós. Do outro, a busca por autenticidade, por sermos quem realmente somos. É nessa tensão que mora o dilema. E foi exatamente aí que o filósofo Axel Honneth encontrou uma chave, uma pista fundamental para entender o que faz a sociedade avançar. Então, para começar essa jornada, a gente precisa voltar um pouco no tempo, até um gigante da filosofia, Hegel. Ele nos deu, digamos, a primeira peça de um quebra-cabeça genial. Só que ficou faltando uma parte crucial. Honneth olhou para a teoria do reconhecimento de Hegel e pensou: nossa, tem um potencial incrível aqui. A ideia de que a sociedade evoluía através do reconhecimento mútuo era fantástica. Mas tinha um problema. Era uma ideia muito abstrata, sabe? Quase que flutuando no ar. Faltava uma conexão com a vida real, com o dia a dia das pessoas. E aí é que estava o grande desafio. Como é que se explica uma mudança social inteira, uma revolução, usando apenas a forma como as pessoas se reconhecem? A teoria precisava de uma base, de um chão firme. Precisava de algo mais concreto, algo que desse para observar nas interações humanas. Era preciso construir uma ponte entre a filosofia e o mundo real. E essa ponte, olha que interessante, foi encontrada num lugar que ninguém esperava, na psicologia social. E o arquiteto dessa ponte foi um pensador chamado George Herbert Mead. Ele tinha exatamente a peça que faltava no quebra-cabeça de Hegel. Essa metáfora da ponte é simplesmente perfeita, porque Honneth não queria jogar Hegel fora, de jeito nenhum. Ele queria trazer Hegel para perto da gente. E o Mead ofereceu o caminho. Ele deu um jeito de pegar aquela intuição genial de Hegel e aplicá-la de uma forma moderna, prática, baseada em como nós, de fato, nos formamos dentro da sociedade. E a grande virada que o Mead propôs foi essa aqui, ó. A nossa identidade não nasce pronta dentro da gente para depois sair e interagir com o mundo. É o contrário. O nosso eu, quem a gente é construído a partir das nossas relações. Essa ideia mudou tudo. Ela deu para o Honneth a base concreta, social e interativa que ele tanto precisava. Beleza, então vamos entender a primeira parte dessa solução de Mead. É um conceito que ele chamou de me. A gente pode traduzir como o eu social. O que é o me? Pensa nele como um espelho social. É a parte da gente que se forma quando a gente começa a se ver pelos olhos dos outros. É quando a gente absorve as regras do jogo, os valores da comunidade, as expectativas da família, dos amigos. Enfim, é o reflexo do que a sociedade espera de nós. E como é que isso funciona na prática? A gente vai desenvolvendo autoconsciência à medida que entende o impacto das nossas ações nos outros. A gente age, vê a reação e pensa: ah, então é isso que acontece quando eu faço tal coisa. Ou seja, a gente aprende quem é observando o nosso próprio efeito no mundo. É um ajuste constante. E olha, isso é muito mais do que só seguir regras. Ao internalizar essas expectativas sociais, a gente também aprende sobre nossos direitos e deveres dentro de uma comunidade. E é justamente desse processo de entender nosso lugar, nossos deveres e de exigir que nossos direitos sejam cumpridos que nasce algo fundamental, o autorrespeito. Mas, claro, a história não termina aí. Se a gente fosse só o me, seríamos uma espécie de robô social, só repetindo o que esperam de nós. Mead sabia que faltava a outra metade da equação. Aquela voz interior, a faísca criativa e rebelde que ele chamou de eu. Por quê? Pensa bem. Ter autorrespeito nos dá um lugar no grupo, o que é ótimo. Mas para ter autoestima de verdade, a gente precisa de mais. A gente precisa ser visto não só como um membro do grupo, mas como um indivíduo único, com uma história própria. É aí que o eu entra em cena, com tudo. Então, se o me é o espelho social, o eu é a nossa reação a esse reflexo. É a espontaneidade pura, a criatividade, aquela parte que não se encaixa direitinho na forma. É o nosso rebelde interior. É aquele impulso que nos faz perguntar mas por quê, que nos faz criar algo novo, que nos faz, no fim das contas, querer mudar as coisas. Então, colocando um do lado do outro, fica bem claro. O me é o espelho, o lado que se conforma e internaliza as normas, e a fonte do nosso autorrespeito. Já o eu
É a faísca, o lado espontâneo e criativo, que desafia essas normas e é a fonte da nossa individualidade. Nós somos essa conversa constante e, vamos ser sinceros, às vezes essa briga entre essas duas forças. E agora que tudo se encaixa. É justamente nesse conflito, nessa tensão entre o eu e o me, que Honneth achou o motor da mudança social que ele tanto procurava em Hegel. Esse atrito interno não é um defeito, é a chave de tudo, é a fonte de energia dos conflitos morais. É essa tensão entre o que a sociedade diz que a gente deve ser e o que a nossa individualidade grita que a gente é. É isso que nos tira do lugar e nos impulsiona a agir. O processo funciona mais ou menos assim, numa corrente. Primeiro, o meu absorve as normas sociais. Logo em seguida, o eu reage, muitas vezes com desejos e impulsos que não batem com essas normas. Aí surge aquele conflito interno, aquela sensação de inadequação. E essa insatisfação que serve de combustível para lutar por novas formas de reconhecimento para uma sociedade que nos veja por inteiro. O eu, portanto, é essa fonte inesgotável de rebeldia. É a voz que nos sussurra que talvez as regras do jogo não sejam justas para todo mundo. Que as formas de reconhecimento que existem são muito limitadas. É o que nos força a imaginar e, principalmente, a lutar por uma sociedade mais aberta e inclusiva. E agora, vamos dar um zoom out para ver a imagem completa. Vamos conectar essa nossa batalha interior com os grandes movimentos que moldam a história da humanidade. E aqui está a grande sacada de tudo isso. A evolução moral da sociedade não acontece de cima para baixo, por decreto. Ela é empurrada de baixo para cima. São indivíduos que, sentindo a pressão da sua voz interior, do seu eu, se sentem compelidos a lutar para alargar as fronteiras do reconhecimento, para que mais gente com mais jeitos de ser possa ser vista, respeitada e valorizada. O que a teoria de Honneth faz, com a ajuda fundamental de Mead, é nos dar uma espécie de mapa. Ela revela essa estrutura profunda, essa conexão poderosa e muitas vezes invisível entre como nos tornamos quem somos, os dilemas que enfrentamos e a direção em que a sociedade caminha. No fim das contas, o pessoal é de fato profundamente político. E assim a gente volta para a nossa pergunta do começo. Quem, afinal, somos nós? A resposta não é o lado social ou a voz interior. A resposta é a luta. A negociação constante entre essas duas forças. A nossa identidade não é um ponto de chegada, ela é o próprio processo, o próprio conflito. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Se a gente olhar para o mundo hoje, onde é que essa dinâmica acontece? Onde podemos ver um eu coletivo, de um grupo, lutando para expandir o meu da nossa sociedade? A resposta, como Honneth nos mostrou, está em toda parte. É a história sendo escrita bem na nossa frente, nascendo do conflito que existe dentro de cada um de nós. Fica aí a reflexão.